Bom dia! Começando a nossa aula de número 54 e hoje nós vamos estudar juntas sobre Provérbios capítulo 7. Por favor, me fala se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá? Bom dia, Bela, Jerusa, como é que vocês estão? Já separa aí o seu material para a aula de hoje. Você vai precisar da sua Bíblia, nós vamos ler juntos Provérbios capítulo 7, os primeiros versículos, e também pega o seu caderno para você anotar aquilo que for de mais importante, tá bom? Tudo certo aí para vocês? Bom dia, Dani, Elaine, Mazuela, li certinho? Lucinéia, Andréia, Pam, Andréia, Brena, bom dia, Lu, Fernanda. Tudo ok, né? Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Gente, fala pra mim o seguinte. Se você tá aqui pela primeira vez, coloca pra mim novata, tá? Pra eu te dar as boas-vindas. E se você já é minha aluna, coloca aí pra mim qual curso que você faz comigo. Pri, sou aluna do Mapa da Fonte, ou sou aluna do Clube do Livro. Coloca aí a hashtag do seu clube, ou você é aluna aqui do nosso desafio da sabedoria, tá bom? Coloca aí, por favor, se você é novata. Bom dia, Patrícia, Lucinéia, como é que você tá? Angel é novata, seja bem-vinda. Renata, quem mais? É bom demais a gente estudar a Bíblia junto, né, Dani? Pri também, novata. Vai falando aí pra mim, tá? Gleiciane, bom dia. Deixa eu dar uma pausa aqui na música e já deixar o nosso versículo de hoje aberto aqui pra mim. Sandra, seja bem-vinda. Ó, a Liliane disse que tá aqui no Desafio da Sabedoria. Tem as alunas aqui do Mapa da Fonte também. Elaine, Jéssica, Nise também. Quem mais tá aí? Maria, Fios de Maria. Cinha é novata. Então vamos fazer o seguinte. Vou me apresentar aqui para as alunas que são novatas. Você que tá aqui comigo a primeira vez. Espera lá. Deixa eu deixar aqui o nosso texto logo no lugar, porque senão depois eu vou ficar perdida. Pronto, tá aqui o que a gente vai ler hoje. Seguinte, gente, meu nome é Priscila, tá? Sou casada com o Técio, sou mãe do Azaf. Eu e Técio, nós somos pastores auxiliares na igreja em que nós congregamos e também servimos. E também nós temos a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. A missão da nossa empresa, né? Aquilo que Deus colocou pra gente exercer através dela é treinar as pessoas para serem abundantes na sua vida espiritual e na sua vida emocional, tá? Tudo isso, gente, está conectado. Quando a gente não vai bem nas nossas emoções, a gente não vai bem na nossa vida espiritual. E quando a gente não vai bem na nossa vida espiritual, todas as áreas da nossa vida, elas começam a ficar frágeis, começam a ter problemas, porque o seu relacionamento com Deus é a base de tudo que você vive. Então, eu, Pri, tá aqui com vocês, minhas alunas lindas e maravilhosas, eu treino mulheres para serem cada vez mais sábias. A gente faz isso de formas completamente diferentes, tá? Então, Pri, como é que você faz aqui esse treinamento? Primeiro lugar, é que a gente tem as nossas aulas gratuitas, que são aqui de segunda a sexta-feira, às 10h07 da manhã, sempre. Então, o estudo da Bíblia que eu faço com vocês é de maneira completamente gratuita. 99% do que a gente faz, tá? É feito aqui. A gente tem aqui no Instagram, nós temos o nosso canal do YouTube e tem os nossos canais de comunicação no Telegram e no WhatsApp. E tudo isso é gratuito, é só você se inscrever no link que tá na minha bio para você participar de tudo, tá? E outra maneira que a gente tem também são os nossos cursos. Aí nos nossos cursos a gente tem as nossas masterclass que nós fazemos uma vez por mês. Tem o Mapa da Fonte, tem o Clube do Livro, tem outros cursos novos que vão vir por aí, tá bom? Então, seja muito bem-vinda, né? Fica aqui comigo, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno e vamos estudar juntas. Nós estamos esse mês fazendo o Desafio da Sabedoria. Que desafio é esse, Pri? Todas as vezes, no final do ano, no meu plano de leitura anual, o último livro da Bíblia que eu leio é o livro de Provérbios, tá? Eu gosto muito de fazer essa leitura no mês de dezembro, porque me prepara para aquilo que eu vou viver no ano seguinte. Eu penso no meu próximo ano com mais sabedoria, certo? E aí, esse ano, eu já ia começar a minha leitura de Provérbios, eu disse assim, por que não
né, ser mais generosa, compartilhar e chamar as minhas alunas para lerem junto comigo. Então é por isso que a gente começou o Desafio da Sabedoria. Nós estamos lendo juntas o livro de Provérbios aqui, para que a gente pense, para que a gente raciocine no nosso próximo ano 2022 com mais sabedoria, tá? Dois últimos recados aqui. Quando eu falar algo que você entenda, algo que faça sim na sua cabeça, vai fazer igual a Natayula, igual a Kellen, igual a Leilane, igual a Pri, vai colocar aí os nossos símbolos, que é o foguinho, que é o símbolo de sempre que você entende alguma coisa, tá? E também a chave, que é o símbolo oficial aqui do nosso Desafio da Sabedoria. E a última pergunta que eu quero fazer para você é: como foi que você chegou aqui para mim? Se foi uma amiga que te convidou, coloca aqui o nome da sua amiga. E se você veio por causa de um anúncio do Instagram, né? Alguém que mostrou para você, coloca aí para mim como foi que você chegou até aqui. Isso é uma maneira de agradecer, tá? Uma das chaves pra gente ser sábio, tem duas que eu gosto sempre de convidar vocês, que é: seja generosa e seja grata. Então, seja grata colocando aí quem trouxe você pra cá, tá? E seja generosa clicando aqui nesse avião e enviando para outras pessoas. A pessoa que convidou você é alguém que ora pela sua vida, é alguém que te ama. Ai, Pri, mas eu vim pelo anúncio, ninguém me chamou não, foi o algoritmo do Insta. Eu e Técio, né, principalmente Técio, nós investimos financeiramente, tá? Os anúncios, né, do Insta, eles têm um preço, eles têm um valor, então nós investimos financeiramente para trazer você pra cá. Você tá aqui porque Técio, meu marido, tá? Fez lá o negócio dos anúncios e trouxe você pra cá. Então, todo mundo que tá aqui veio porque alguém tava orando por você. Se você veio por causa de uma amiga sua amiga tava orando, ela te ama. E se você veio por causa de um anúncio, você também veio porque eu e Tess, nós estávamos orando e trabalhando para o anúncio chegar até você, tá bom? Então, hoje, tá? Nossa aula é Provérbios, capítulo 7. Vocês já clicaram no avião, né? Tá tudo certo? Vamos checar. Clicaram no avião. Já estão com a Bíblia e com o caderno, tudo certo aí pra vocês? Tudo ok? Tudo certinho? Então vamos começar, certo? A gente tá, como eu expliquei pra vocês, nós estamos lendo o livro de Provérbios juntas, tá bem? E aí hoje, dia 7 de dezembro, nós vamos ler, tá? Provérbios capítulo 7. Aí eu vou pensar com você nos 4 primeiros versículos desse capítulo. Mas antes de continuar, aqui esse capítulo, ele é o 10º apelo paternal. Lembra que eu falei pra você lá no capítulo 1 que os primeiros capítulos de Provérbios, tá? Eles têm conselhos de um pai para um filho, certo? E aí, aqui é o 10º conselho. E qual é o conselho que Salomão, enquanto pai, tá deixando aqui pra gente? É que a gente precisa ficar longe das tentações do adultério. Ai, Pri, assim, eu li esse capítulo todo, mas eu vi que ele fala de um jovem inexperiente, um rapaz tolo que anda por um caminho de uma mulher adúltera. Só que, Pri, eu sou mulher, né? Então eu não sou esse rapaz. Então a gente precisa prestar atenção. E muitas vezes a gente lê a Bíblia pensando assim: ai, se fulano lesse isso. Ai, se fulano que eu conheço estivesse lendo aqui esse capítulo, ele não tinha mergulhado nesse caminho errado. A gente sempre tem essa tendência de ler a Bíblia lembrando de outras pessoas. A gente tem que aprender a ler a palavra de Deus para nós mesmos, tá? Então, bora lá. Os primeiros 4 versículos, ele diz o seguinte, tá? Meu filho, guarde as minhas palavras e conserve os meus mandamentos em seu coração. Observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Pri, o que é essa menina dos seus olhos? É um jeito romântico? Não, gente, é a pupila do seu olho. Depois eu vou contar pra você uma experiência com relação a isso dos olhos, tá? Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Amarre-os aos dedos, escreva-os nas tábuas do seu coração. Diga à sabedoria, você é minha irmã, e ao entendimento, você é meu parente. E aí ele diz o propósito disso no versículo 5. Eles guardarão você da mulher imoral, da estranha que lisonjeia com palavras.
Quem tá perguntando pela passagem tá aqui embaixo fixada, tá? Provérbios 7, do 1 ao 4. Ai, Pri, é muito legal aí esse versículo, mas ele fala que é pra livrar da mulher adúltera. Eu sou mulher, então não preciso muito disso aí. Será? Será se a gente não precisa ter os nossos pés, o nosso coração livre das tentações? A Bíblia diz que se alguém fala que não comete pecado, essa pessoa ela é mentirosa. Todas nós estamos sujeitas ao pecado e a qualquer tipo de pecado. Jesus ele diz o seguinte: quem pensa estar de pé, que vigie para que não caia. Aqui esse capítulo ele é muito específico com relação à questão do adultério e que é um problema, gente, real. Não é? Antigamente a gente tinha muito esse preconceito, essa ideia de que é porque os homens traem. Só que hoje as mulheres traem também. Antigamente eu acho que também, mas é que não era muito divulgado. E o problema é que a nossa cultura cada vez mais apoia e coloca isso como algo normal. Então, você às vezes vai assistir uma novela, vai assistir um filme, e o que eles fazem? Para você aprovar o adultério, seja de qual faz parte, colocam um dos cônjuges como horrível, né? Como um troglodito, uma pessoa abusiva, como se aquilo pudesse justificar a traição. E, gente, adultério é adultério, independente do que aconteça no casamento. Ai, Pri, eu tenho que ficar amarrada a um homem que é ruim e tal. Se isso ameaça a sua vida, se isso é um problema para você, converse com seus pastores. Você não tem que estar em nenhum lugar onde você é ameaçada a sua saúde, a sua vida, a sua integridade. Mas é óbvio, gente, que a saída não é a questão da traição. E não só isso, tá? A gente não precisa pegar esses versículos e entender que eles vão livrar só a gente da traição, de andar em caminhos que não são os nossos, mas também de livrar a gente do pecado. E antes de entrar aqui nessa questão desses 4 primeiros versículos, para você que está aqui comigo e que é uma mulher casada, um alerta para você. Preste atenção nos ambientes que você anda. Pri, eu não tenho intenção de trair meu marido, eu sou uma mulher fiel, eu isso, aquilo, outro. Gente, ninguém sai de casa pensando, vou colocar, como a gente fala aqui no Nordeste, um par de chifre na cabeça de alguém. Só que as tentações, se você ler o capítulo todo, né? Ele coloca o adultério como uma mulher que fala aquilo que você quer ouvir, que convida você para um ambiente legal, para um lugar que está todo arrumado. Então, preste atenção nos ambientes que você anda. Mulher casada, pode ter amizade com homem? É estranho, né, gente? Muito estranho. Então, mas vamos já falei aqui dessa questão, vocês já entenderam, né? Preste atenção no ambiente que você tá. Não ande em lugares em que o seu marido não possa andar com você. Então, seja a primeira a resguardar o seu lar. E como mulher, seja sábia, tá? Tem mulher que o problema às vezes é o marido, mas no lugar dela resguardar o marido perto dela, ela joga o marido pra fora de casa. Quando o marido chega, ela reclama, ela fala mal, ela tá feia, ela tá mal arrumada. Ela tá apontando para todos os defeitos que tem nela. Então, a gente precisa ter sabedoria. O seu marido é para chegar em casa e é para que a sua casa seja o lugar que ele deseja voltar todos os dias. Infelizmente, existem mulheres que por falta de sabedoria, por dores no coração, elas ou já empurraram ou estão empurrando, enxotando o marido para fora de casa. Então, a gente tem que ter muita sabedoria. Pri, e como é que eu consigo essa sabedoria? A resposta, gente, está aqui nos primeiros 4 versículos do capítulo. Ele diz o seguinte, que a gente precisa guardar as palavras e conservar os mandamentos no nosso coração, tá? Quem não guarda a palavra com diligência acaba caindo. Se o nosso coração está cheio de... se o nosso coração não está cheio da verdade de Deus, outra coisa vai preencher o seu coração. Como assim, Pri? O nosso coração, gente, ele tem um vazio, né? Agora eu não me lembro se foi Tomás de Aquino que falou essa frase ou se foi Agostinho. Mas ele fala o seguinte, que o nosso coração, ele tem um vazio que só pode ser preenchido por Deus. É como a peça de um quebra-cabeça, só existe uma que encaixa. Só que nós, seres humanos, a gente está sempre tentando preencher esse vazio. Você pode preencher o seu coração com a palavra de Deus, com a verdade, com o amor, com a sabedoria, com aquilo que só Deus pode fazer no seu coração, ou você pode preencher com outras coisas. E aí,
o perigo de você preencher o seu coração com orgulho, com rancor, com falsos prazeres. Tem gente que acha assim, ai não, Pri, eu não tô fazendo nada de errado, o meu coração tá cheio aqui da minha família, do meu trabalho. Só que a gente já estudou sobre essa questão dos ídolos. Sempre que você deixar o seu coração vazio, tá? Vai haver espaço para aquilo que não vem de Deus. E aqui o que o autor de Provérbios ele tá dizendo pro filho dele é: o que vai guardar o seu coração do pecado, o que vai guardar o seu coração de palavras mentirosas que vão tentar entrar aí e roubar o seu coração da sua família e de mim, né, que sou o seu Deus, é a palavra de Deus. Então, a gente precisa encher o nosso coração pela palavra. Ai, Pri, mas eu sou a crente aqui de casa, o meu marido é que é um ímpio. Comece por você. Esses dias uma pessoa colocou na caixinha e disse assim, ai, Pri, eu tô muito triste porque eu queria que meu marido orasse mais e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu aprendi, gente, com a missionária de May Williams, que se você quer ver alguém incendiado de amor pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ser o primeiro a subir no altar e atear fogo em si mesmo. O que isso quer dizer? Que se eu quero uma mudança no meu marido, eu tenho que ser a primeira a viver essa mudança. Nós não temos o poder de mudar o outro, mas com a sabedoria de Deus, com o nosso testemunho, com o nosso procedimento, a gente pode conquistar a nossa casa, tá? Então, quem não guarda a palavra de Deus com diligência, presta atenção que tem que ter a diligência, não é de qualquer jeito. Tem gente que, a gente já falou sobre isso aqui também, pega a Bíblia, não, Pri, eu leio a Bíblia todo dia, e olha como é que a pessoa lê, zero diligência, cheia de preguiça, que a gente já viu ontem que é pecado. Tarde da noite, ela vai ler, ai, vou ler aqui alguma coisa, deixa eu ver. Sacode a Bíblia, abre em qualquer canto, aí aqui, né, aí aponta assim. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade, anunciaram está o povo dizendo, eis que o rei está junto ao portão da cidade. Gente, isso aqui não é ler a Bíblia com diligência. Isso aqui é você fazer da sua Bíblia um baralho, você não pode fazer isso. A gente precisa honrar a Deus, tá? E fazer as coisas com diligência, com excelência. Então, outra coisa vai preencher o nosso coração. Nós precisamos vencer a preguiça espiritual e o analfabetismo bíblico. Como assim, Pri? Tem pessoas que... Tá tudo bem, gente, se você se converteu a Jesus, né, nos últimos meses, tá começando a sua caminhada, nunca tinha tido a oportunidade de ler a Bíblia, isso aqui que eu vou falar agora não é pra você, não agora, mas vai ser lá no futuro, se você não se aprofundar. Mas tem pessoas que estão há 10, 15, 5, 20 anos na igreja e, por exemplo, elas nunca leram a Bíblia toda, tá? Só uma pergunta aí pra você. Você já leu a Bíblia toda pelo menos uma vez na sua vida? E quando eu falo toda, gente, é Números, Levítico, Apocalipse, sem sair pulando os livros. Então, a Bíblia diz que a nossa falta de conhecimento, ela traz destruição para a nossa vida, tá? Então, a gente precisa vencer isso. Coloca aqui para mim o seguinte, independente de quantos anos você tem na fé, vamos lá, tá? Qual a sua maior dificuldade para ler a Bíblia? Coloca aí, tá? Qual é a sua maior dificuldade para ler a Bíblia? Quando eu fui começar a escrever o mapa da fonte, tá? Eu lembro que eu pesquisava muito, eu sempre conversava como eu converso aqui com vocês nas caixinhas, e eu colocava o seguinte, qual a sua maior dificuldade para ler a Bíblia? E aí as pessoas colocaram, né? Ai, Pri, eu não me concentro. Ai, Pri, eu tenho preguiça. Ai, Pri, eu não consigo entender. Eu não consigo ter constância. Eu começo e eu paro, tá? Então, existem inimigos que impedem a gente de ler a palavra. Por exemplo, quando eu fui fazer o mapa da fonte, eu selecionei esses inimigos antes de resolver o problema do estudo, porque não adianta eu ensinar para vocês um passo a passo de estudo se você não consegue ler a Bíblia. Então, a grande maioria está colocando aqui constância e entendimento, tá? Então, existem ferramentas que você precisa vencer. Quem aqui está colocando preguiça, assiste a aula que está aqui ontem, que nunca mais você vai abrir a boca para dizer que tem preguiça para ler a Bíblia. Sério, gente, assiste a aula de ontem, tá?
Então, deixa eu pegar aqui a listinha que eu fui anotar lá, das coisas que eu anotei. Eu não sou constante, tenho preguiça, tenho procrastinação, eu não me concentro, eu não entendo, eu não tenho tempo. Gente, quantas mulheres não conseguem ter tempo? Elas, Pri, quando eu tenho tempo, a minha casa tá cheia de barulho, os meus filhos estão aqui, tudo fazendo zoado, eu não consigo me concentrar. Então, são desafios reais e são inimigos que nós precisamos vencer todos os dias. Porque a gente já tá vendo aqui, dentro do nosso desafio, o que é que a falta do estudo e da leitura da Bíblia faz. Não tem como a gente ser uma mulher sábia, a gente receber a instrução de Deus, se a gente não lê a palavra de Deus. Quando o nosso coração ele não é guardado pela palavra, ele fica vulnerável aos ataques e propenso ao pecado. Sabe com o que é que eu gosto de comparar? Quando você ia numa festa e aí a sua mãe te dava bananada. Ou então, uma comparação melhor é essa daqui. Você tá numa dieta muito restritiva e aí você tem que ir na festa de aniversário de alguém. Eu já fiz algumas vezes, né, esse tipo de dieta por causa de problemas de saúde, que eu não podia comer determinados alimentos. E como é que eu fazia para não cair em tentação? Eu tinha que me alimentar antes, ou eu levava a minha marmita com o meu tipo de comida que eu podia comer. Mas normalmente eu comia antes de sair de casa. Então, por que que muitas vezes a gente cai no pecado? Por que que muitas vezes a gente diz, eu não vou reclamar, eu não vou murmurar, eu vou ser uma mulher sábia, eu não vou gritar com meu marido, eu não vou gritar com os meus filhos, mas a gente acaba caindo? Porque a gente sai de casa para vencer as guerras do dia a dia ou dentro da nossa casa com fome. Você precisa, tá? Preencher o seu coração, alimentar o seu coração. A Bíblia, ela é aquilo que vai guardar o seu coração. Vocês estão entendendo? A Bíblia, ela é a nossa espada, tá? E aí essa espada, ela ajuda a proteger o portão do seu coração. Ela é como se fosse um lugar por onde você vai filtrar aquilo que entra no seu coração. Uma pessoa diz algo sobre você e que não é verdade. Você olha para a Bíblia e você olha e diz assim, ah, não, mas isso aqui que ela está dizendo não é o que Deus diz de mim, não. Então não entra. Ah, ela está dizendo que eu sou pecadora, que eu sou mentirosa. E é verdade, a Bíblia diz que eu sou mesmo. E se ela me chamar para conversar com ela, eu vou contar ainda mais um monte de pecado para ela ter mais coisa para falar. Então, a gente precisa usar a Bíblia como um filtro que vai dizer o que entra no nosso coração e o que não entra. Vocês estão entendendo? Então, se você não tem esse filtro, é por isso que ele está dizendo aqui o seguinte, ó. Eu vou ler aqui na versão da Bíblia a mensagem. Guarde os meus ensinamentos dentro do seu coração, não é só na sua cabeça. Eu conheci um rapaz que ele tinha a Bíblia toda decorada, para todo mundo ele tinha um versículo para falar. Mas ele era um religioso. Sabe, eu soube de histórias que ele fez a namorada dele cometer aborto, que ele acabou, destroçou o coração de uma menina. E era um cara que sabia a Bíblia toda. Então, preste atenção, não estou falando para você de conhecimento intelectual. Eu estou falando de que esse conhecimento, ele entra aqui na sua cabecinha e ele precisa descer até o seu coração. O seu coração, sem as verdades da palavra de Deus gravadas nele, você se torna uma pessoa frágil. Frágil com o quê, Pri? Com o pecado, com as feridas de outras pessoas, com as tentações. Uma pessoa que não tem o coração protegido, o diabo não faz nem força para derrubar a gente. Ele só sopra e a gente cai, tá? Então, ele diz aqui no versículo 7 que a gente precisa conservar os mandamentos do nosso coração. E aí, eu separei aqui 5 coisas pra gente fazer pra guardar o nosso coração, que eu peguei aqui, tá? De Provérbios, capítulo 7, do versículo 1 ao 4. Mas antes de eu falar essas 5 coisas, eu quero pedir pra você pegar esse aviãozinho aqui e ser generosa com suas amigas e compartilhar a nossa aula de hoje com outras pessoas. Existem mulheres por aí que estão andando desprotegidas, cheias de ferida no coração, porque elas não sabem das verdades que a gente está conversando aqui na aula de hoje, tá? Então pega aqui o avião e chama as suas amigas. Agora você vai pegar aí o seu caderno, tá? E você vai anotar
5 coisas de como você faz para guardar a palavra no seu coração. Antes de eu falar essas 5 coisas, deixa eu só continuar aqui a leitura. Ele diz para você, no versículo 2, observe os meus mandamentos e você viverá. Guarde a minha lei como a menina dos seus olhos. Pri, o que é menina dos olhos? É tipo assim, uma criança que eu amo muito? Não, gente. Menina dos olhos é a sua pupila, esse negócio pretinho que você tem aí no meio do seu olho. E a gente, né, quando você tá numa situação difícil, a primeira coisa que você faz é o quê? Proteger os seus olhos. É algo que é muito frágil. Então, eu, Pri, já tive um problema seríssimo no meu olho esquerdo, que eu quase fico cega. Então, só quem já ficou com risco iminente de perder a visão sabe o que é a importância de você guardar a menina dos seus olhos. E ele diz que a palavra de Deus é como se fosse isso. É a coisa mais importante, mais preciosa que você precisa guardar. Você precisa fazer isso com cuidado. E aí ele diz para amarrar nos seus dedos. É por isso que quando você vê um judeu, por exemplo, quando você vê foto dos muros do Muro das Lamentações, eles têm filactérios, que é aquele negócio preto amarrado. Aquilo ali são versículos, tá? E eles envolvem nos dedos, nas mãos, a palavra de Deus. Eles fazem as coisas, gente, literalmente. Ai, Pri, eu tenho que sair amarrando os negócios pretos na minha mão? Não. Tô te dando um exemplo de que eles fazem coisas físicas para que a mente e o coração deles entendam o poder da palavra. Mas mais importante do que você sair amarrando, andando por aí com pulseira de versículo, blusa de versículo, faixa de versículo, é você, como ele diz aqui no seguinte, ó. Escreva-os na tábua do seu coração. A gente precisa gravar a palavra no nosso coração. Pri, e como é que eu faço para guardar a palavra no meu coração? Primeira coisa, você precisa ler a Bíblia. Ai, Pri, mas isso é muito besta, isso é óbvio. É óbvio, mas tem um monte de gente aqui que não faz. Ah, né? Ah, Pri, tem gente que tá aqui que quer fazer a interpretação da interpretação do livro de Apocalipse, quer saber o sexo dos anjos, quer entender como foi que os filhos de Adão e de Eva conseguiram ter mais filhos, se só tinha, quer entender assim os mistérios dos mistérios da Bíblia. Mas lê a Bíblia que é bom, uma vez toda a pessoa não lê. Então, gente, antes de você tentar entender a origem, né, do universo, umas coisas assim, fora da caixinha, vamos fazer o básico. Ler a Bíblia. Pri, pra mim, eu não consigo, eu não tenho tempo não consigo ter tanto tempo para ler a Bíblia, tá difícil, eu não consigo me concentrar. Uma sugestão, coloque o áudio da Bíblia, tá? Tem aplicativo que faz isso. Coloque o áudio da Bíblia no capítulo que você vai ler e você escuta e lê ao mesmo tempo. E aí você vai ter mais concentração, você vai entender melhor, certo? Então, a primeira coisa é o básico, gente, feijão com arroz. Quem aqui, tá, é cozinheira, não é o meu caso, né? Quem cozinha muito bem sabe que você só vai aprender a fazer os pratos mais elaborados depois você aprende a fazer um arroz bem feito. A pessoa, ela, entre aspas, né, queima um arroz, não sabe fritar um ovo, mas ela quer fazer o filé mignon, não sei das quantas, ao molho, não sei das quantas. Então, assim, a gente precisa fazer a leitura da Bíblia. Faça o básico. Segunda coisa, você precisa memorizar a palavra de Deus. Pri, como que eu posso memorizar? Repetindo, gente. Você memoriza letra de música, você memoriza poesia. Tem uma coisa mais fácil a gente memorizar do que letra de música, tá? Então, o que você vai fazer? Pega o versículo, começa com um versículo. Você não precisa memorizar um capítulo inteiro. Pega um versículo, tá? Coloca aí em post-it, coloca na sua geladeira bem grande. É o versículo da semana. Se você é mãe, isso é bom que você vai treinando com os seus filhos. Aproveite. Use a desculpa de que você vai treinar os seus filhos para memorizar a Bíblia. E você já vai lá com eles. Pri, por que é importante eu memorizar? Porque nem sempre você vai estar andando com a sua Bíblia por aí, né? Debaixo do seu braço. Vão existir momentos em que o Espírito Santo vai trazer à sua mente aquilo, tá? Que você memorizou. É um armazenamento, é tipo assim, um estoque da palavra de Deus aí dentro do seu coração. Então, primeira coisa, leia. Segunda, memorize. Terceira, estude. Pare de ficar no raso, tá? Pare de ficar no raso. Lembra da frase do Charles Swindoll que eu falei pra vocês? Não é uma leitura rápida. Ah, eu vou ler aqui Provérbios que a sua alma vai estar toda nutrida.
Assim como você precisa de vários tipos de alimentos, você precisa de quê? Você precisa de proteína, você precisa de verdura, você precisa de carboidrato, você precisa de vários tipos de alimento com várias vitaminas. Quem aqui é da área da nutrição vai entender. Para você ter um organismo forte e saudável. Se você ficar o dia todo comendo só verdura, sem colocar proteína, você vai ficar fraca. Se você só come farinha, você vai ficar fraca. Do mesmo jeito é a palavra de Deus. Você não pode ficar nessa de estudar, de ficar no raso. Ou de estudar só o que você gosta. Eu só gosto de Salmos, eu só gosto de Provérbios, são livros ótimos, eu também amo. Mas a gente precisa ir além, tá? E aí, por exemplo, Pri, não tenho ideia, não sei para onde é que vai, não sei estudar a Bíblia. É para isso que existe o Mapa da Fonte. O Mapa da Fonte é o meu curso que eu pego você pela sua mão e eu digo, olha só, você vai abrir a sua Bíblia, você vai ler assim, você vai grifar assim, você precisa anotar essa palavra. Agora você vai abrir de outro jeito e aí eu vou te dando lá no Mapa da Fonte o passo a passo para você se alimentar da palavra direito, tá? A gente sempre fala lá no mapa que a gente tá o quê? Deixando de tomar leite, de ser, né, a cristã que só toma papinha de aveia, para ser uma pessoa que prepara e que come comida sólida. Você precisa estudar a Bíblia. Existe um erro, tá? De pessoas que acham assim, ai, Pri, eu não preciso estudar a Bíblia porque eu não sou pastora, eu não sou líder na minha igreja, mas você ou já é mãe ou você vai ser. Você é uma mulher que você ou já casou ou vai casar. E aí, gente, se você não tem uma boa base da Bíblia, é muito difícil você ser mãe. Já é muito difícil a gente ser mãe conhecendo a Bíblia. Quem é mãe aqui e estuda a Bíblia vai me entender. Se você não conhece, como que você vai ensinar para os seus filhos, tá? Ai, Pri, mas eu fico repetindo pro meu filho que ele tem que ler a Bíblia. Se você não for o exemplo, o seu filho, ele não vai se sentar para ler. Eu sempre amei ler a Bíblia, eu sempre amei ler livros. Gente, eu sou a doida do livro. Meu marido disse que ele é sócio da Amazon, mas por quê? Porque eu sempre via o meu pai e a minha mãe muitas vezes sentada, lendo a Bíblia. O meu pai, como era pastor, ele tinha muitos livros, ele lia muito. Então, tá? Aprenda a estudar a Bíblia. Tira esse preconceito da sua cabeça que o estudo da Bíblia é algo só para quem é líder. Se você é mãe, se você tá viva, Pri, eu tô viva, você precisa estudar a Bíblia, tá? Basta estar viva para ter necessidade de comer da comida certa. Então, vamos lá. A gente já viu 3 pontos aqui, certo? A gente já viu como guardar, a gente já viu ler a Bíblia, memorizar e estudar. A quarta coisa é você meditar sobre a Bíblia. É você parar e pensar, você deixar que essa verdade crie raiz. Então, lá no Mapa da Fonte, a gente sempre, quando está estudando um versículo, a gente lê, relê, lê de novo, tá? Vai fazendo aquela leitura repetida para ir meditando, para ir pensando. Às vezes, gente, é um versículo que você está estudando, uma coisa que você lê, mas aquilo ali destrava a sua mente, abre o seu coração. E a quinta coisa, tá? É que você precisa aplicar a Bíblia. Olha o que é que ele diz no versículo 4. Você precisa que a sabedoria se torne sua amiga. E o que é você ser uma mulher sábia? É você ter o conhecimento da Bíblia e você ter a ação. Então, você precisa colocar em prática. É por isso que lá no Mapa da Fonte, os nossos pilares essenciais para você, né, do curso, eles são: ler a Bíblia, tá? Ler com constância, sem preguiça, sem procrastinação, com concentração. Ler direitinho, tá? Estudar a Bíblia, você vai aprender as ferramentas e você vai aprender a aplicar. Não aplicar na vida dos outros, mas trazer para a sua realidade. Quando você pega a Bíblia e aplica na sua vida, é como se fosse assim, uma bomba atômica, que muda tudo que está ao redor, que muda tudo aí na sua casa, porque você vai estar dando frutos e esses frutos vão abençoar a vida de outras pessoas, tá? Eu vou até deixar aqui os 5 passos que a Leilane colocou aqui para vocês. E a minha pergunta para você é a seguinte: até quando é que você vai deixar o seu coração vulnerável e desprotegido? Ai, Pri, eu vou começar a estudar a Bíblia em janeiro. Será se nesses últimos meses de dezembro o seu coração ele dá conta de continuar
sendo bombardeado pelo pecado, pela tentação, pelas coisas ruins, e você ficar aí parada, achando, não, quando chegar em janeiro eu resolvo. Gente, isso é igual à nossa saúde, tá? Vira uma bomba relógio. O que é que você vai esperar acontecer na sua vida para você decidir guardar o seu coração? E eu tô falando isso aqui com você com todo amor, como alguém que já foi muito ferida porque não tinha sabedoria, tá? O que mais que precisa acontecer na sua vida para você entender o seguinte? Nós estamos no meio de uma guerra. E o meu marido, é que ele sempre costuma dizer isso. A gente teve uma mentoria esses dias, ele até falou, ei galera, a gente falou para um casal, o cão, ele não brinca de ser cão. Mas muitas vezes a gente quer brincar de ser cristão. Ai, vou ler a Bíblia um dia sim, 8 não, e vai dar tudo certo. O que é que precisa acontecer, tá? Um bom soldado, aquele soldado que sobrevive e que salva as outras pessoas, ele faz o que precisa ser feito. Ele faz aquilo que é necessário. O que é que você... Pensa aí, você não precisa me responder. Mas eu quero que você pense aí. Desses 5 passos que eu falei aqui pra você, que estão aqui na nossa tela. O que é disso aqui que você não está fazendo ainda, tá? Que está impedindo você de ter mais sabedoria? A guerra, gente, ela tá acontecendo. E se você não souber manejar bem, a Bíblia diz que a Bíblia mesma se apresenta como a espada, uma espada de 2 gumes que traz discernimento entre a nossa alma e o nosso espírito. Se você não maneja bem a palavra, se você não maneja bem a Bíblia, se você não sabe, né, lidar com a palavra de Deus, é um perigo. É como se você desse uma arma, uma espada nas mãos de uma criança sem treino. Ela pode se ferir e ela pode ferir outras pessoas. Então é muito perigoso você estar andando desse jeito por aí, tá? Então qual é a decisão que você vai tomar hoje? O que é que você decide hoje colocar para dentro do seu coração? As mentiras de Satanás, aquilo que ele fala, né, que ele quer emprenhar aí nos seus ouvidos, ou você vai colocar a verdade de Deus, a palavra. Se você ler o restante desse capítulo, no final dele, olha o que é que ele diz que é o destino do rapaz que não soube ter sabedoria. Ele diz assim, porque a muitos ela feriu e derrubou. Estou lendo lá no versículo 26. E são muitos os que por ela foram mortos. A casa dela é caminho para o abismo e desce para as câmaras da morte. Sem sabedoria, você vai por um caminho de morte. Não, ai, Pri, mas eu acho que tem um meio termo. Não sou eu que estou dizendo, gente, é a Bíblia que está dizendo, tá? Então você precisa decidir hoje o que é que você vai fazer do seu coração. Eu, Pri, estou aqui à sua disposição para te ajudar, tá? Estou aqui com você fazendo live de segunda a sexta. Tem o replay lá no YouTube. Tem os posts aqui do Insta para você estudar. Estou com o mapa da fonte aberto para você entrar, eu pegar na sua mão e você estudar. Mas a decisão é sua. E você também precisa entender que quanto mais você deixar para depois o seu estudo da Bíblia, a sua leitura, a sua constância, mais você vai abrindo espaço para os problemas entrarem, tá? Então, se você quer a minha companhia, quer que eu seja a sua mentora no estudo da Bíblia, no método, tá? Você vem comigo para dentro do mapa da fonte. Vocês entenderam? Coloca aqui um foguinho se você entendeu essa aula de hoje. Que se você não guarda direito o seu coração, se você não guarda a Bíblia dentro do seu coração, você vai trilhar um caminho de morte. Todo mundo entendeu isso? Tudo certo? Manda o foguinho, tá? Então, olha só, a gente vai fazer o nosso print. E antes de falar do nosso print, para você que já tá decidida que vai ser minha aluna no Mapa da Fonte, tem alguns bônus para você que é minha aluna. A gente tem 3 masterclass lá gravadas, 3 aulas impactantes para você assistir e destravar. A gente vai ter mentoria ao vivo, tá? E a gente vai fazer um Natal especial das alunas do Mapa da Fonte, um encontro só nosso, né? Fechado, online, ao vivo, que eu vou essa semana dar todos os detalhes lá no grupo. Mas só vai participar desse encontro especial quem for aluna do Mapa da Fonte, tá? Lembrando que é algo extra, um bônus aí para as alunas do mapa. Ok? Vamos nessa. Já colocou aí muitos bônus, é verdade, gente. A gente no Mapa da Fonte, a gente não economiza. É um dos cursos que eu mais amo ministrar para vocês, tá?
E só para vocês terem uma ideia sobre isso aí que a Jaque falou, é que quando a gente vai somar todos os bônus que a gente tem lá no mapa, eles dão mais de R$ 600 de presente. Você que vai entrar no mapa da fonte, não, que quer não, que vai entrar. Que vai ser minha aluna no mapa da fonte hoje, fala comigo no link da bio, tá bom? E também no meu direct, só me chamar que eu tiro todas as dúvidas de vocês. Bora fazer o nosso print de hoje, vou fazer o print de novo. Ó, ainda dá tempo, viu? Entrar no Clube do Livro e ler comigo o livro Ego Transformado. Bora juntas. Como que faz pra entrar? Fala comigo no direct, Maria. Maria ou Maria, não sei. Se eu tiver pronunciado errado, perdão. Tá? Lora? Fez o print. Gente, ficou com alguma dúvida sobre o mapa da fonte? Ficou com alguma dúvida sobre algo que eu falei aqui, tá? Me chama no direct que eu respondo tudo pra vocês. Amanhã a gente vai estudar Provérbios capítulo 8 e a gente vai ver sobre o banquete da sabedoria. O capítulo 7, ele fala sobre o convite da mulher adúltera, o convite da tolice que leva ao caminho de morte. E amanhã a gente vai ver sobre aquilo que a sabedoria tem pra derramar sobre a nossa vida, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês e até amanhã.